Graça e paz, meus irmãos. Eu sou José Alves Rocha, do Ministério Vivendo as Profecias. Estou aqui hoje para lançar mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre demônios, diabo e Satanás, ao qual vive atormentando. São o espírito que está dentro de cada um de nós. Eu vou mostrar para você como que você deve se livrar desses capeta. E o que você deve fazer para estar fora dele, irmão. Porque é difícil. Se a gente não tiver numa plena comunhão, ele está trabalhando dentro dos nossos corações 24 horas por dia. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu entro na tua presença para trazer mais um vídeo, ó Pai, para os meus ouvintes, para explicar, Senhor, a este povo que está sedento, com vontade de aprender. Porque, Senhor, as igrejas de hoje não estão ensinando a verdade, tá, Pai? Ao qual eu vivi toda a minha vida, 25 anos, dentro da igreja. E muita coisa eu estou aprendendo de 5 anos para cá, depois que Deus tirou o véu do meu rosto. Iluminou meu olho para me mostrar a graça, porque eu só vivia na lei, enquanto que na lei está lá todas essas coisas, os espíritos imundos, os demônios, o diabo, Satanás, ao qual quando Cristo entrou na cruz, que ele morreu na cruz, libertou nós de tudo isso, mas estão trazendo de volta para as igrejas. Amém, irmãos? Senhor, eu não quero que tu use a minha carne, mas o teu espírito que está dentro de mim. Para que eu não falo aquilo que meus ouvintes querem ouvir, mas aquilo que tu tem para ensinar para cada um deles. É difícil, irmãos. Eu faço esses vídeos. Essas leituras são fruto de oração, de muito estudo bíblico que eu estudo. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho até os evangelhos separados aqui, tá? Para poder eu tirar minhas dúvidas. Eu tenho Bíblia, que eu estudo bastante a Bíblia. Tem uma outra Bíblia apologética, onde eu tiro dúvida de seitas, de alguma coisa que está em seita, que tem muitas heresias aqui também. Eu tenho uma Bíblia Jerusalém, essa é a melhor tradução. Todo mundo que faz leitura, estudo, eles previnem a gente para poder ter essa Bíblia, que é a que mais chega próximo da original, tá? Aqui eu tiro muita dúvida das coisas que eu tenho dúvida, lendo uma referência numa outra Bíblia e tirando a dúvida nessa Bíblia, que é católica. Mas é uma Bíblia excelente. Eu tenho outra Bíblia, a linguagem de hoje, que é a Bíblia viva, a linguagem de hoje, que é outra Bíblia cheia de referências, tudo azul aqui são referências, tá? Então, quando um versículo não existe, ela que diz que esse versículo não existe, é adulterado, tá? É muito boa para tirar dúvida, tá bom, irmão? Então, também tem uma corão aqui, ó, onde eu tiro dúvida dos judeus, tá ok? Só que eu não vou por ele, que eu sou cristão, tá? Eu sou cristão, não sou do judaísmo, mas é bom você ler tudo para você saber o que vai falar. Amém, irmãos? Mas a perseguição é grande. A minha família é evangélica. Uma família que a maioria foi eu que ganhei para Jesus. Então não ganha ninguém. A salvação é desde antes da fundação do mundo. Mas a gente, quando está nas igrejas, a gente pensa que é a gente que faz a obra. Não. É Deus que manda para a gente só fala, a pessoa já vem de lá só para poder se reconciliar com Deus, porque ela já é de Deus, já é salva. Se ela não for salva, ninguém ganha para Jesus. Ela não é dele. Não é eu que escolhi, já foi ele que escolheu nós antes da fundação do mundo, tá? Mas o pessoal está então com a viseira no rosto, com o véu de Moisés, que não se desperta. Não se desperta. Por mais que eu mostre o versículo, eles continuam lá, pagando dízimo, se batizando, tomando ceia, pagando o voto. É chave
dourada, é chave do céu, é chave para abrir a porta de emprego, é lenço ungido, é óleo ungido e cravando Cristo de novo na cruz. A gente não consegue libertar. Quando eu vou falar, gente, Cristo já fez tudo. A gente somos salvos pela graça, não é pelas obras. O pessoal diz, cara aí tá louco. Essa semana mesmo eu vi dizer, esse homem tá ficando louco, tem que levar pro médico. Tá louco. Tá louco. E em dizer que para salvar eu não tenho que ir para a igreja. Eu não estou dizendo que não tem que ir para a igreja. E se não puder, não vai. Não é a igreja que salva. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 e diante, que Deus não mora mais dentro dos templos. Diz lá em 1 Coríntios 2 que nós somos o templo de Cristo. Ele habita em nós. Tá? Se eu quiser fazer o meu culto, reunir com a minha família, fazer meu culto dentro de casa, eu faço meu culto dentro de casa. Não precisa de eu ir para a igreja. Fazer o que se Cristo não está lá? Mas o povo é subindo para monte. Desculpa. Subindo para monte, tomando ceia, tem que se batizar, tem que pagar voto, tem que pagar a chave ungida para poder abrir porta de igreja, tem que tomar óleo, ungir a cabeça, como no tempo da lei. Senão não é salvo. O sacrifício de Cristo não valeu nada. Para essas pessoas não. Não valeu nada. Cristo morreu de balde, morreu em vão. Tá? Que se ele já tirou tudo isso, a gente está trazendo de volta. Diz que aquele que edifica isso de volta também em pecado. Então esse pessoal está difícil. Amém, irmãos? Deixa eu ler aqui sobre sacrifício e demônios. Idolatria. Idolatria e demônio estão um associado ao outro. Idolatria e demônio estão um associado ao outro. 1 Coríntios 10, 18 a 24. Vinde a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas o que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do demônio, o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Irmãos, presta atenção. Aqui não está falando do inferno. Aqui não está falando de lavras de fogo, de enxofre. Está falando de Israel. Vinde a Israel. Então, não é o diabo, Satanás, como a gente chama, e a gente acha que é o espírito do cão. Não. É uma seita dos judeus. Um costume dos judeus, do judaísmo. E até do tempo de Moisés. E fala que não devemos beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. O Senhor não tem cálice. Quando Jesus fala lá, Pai, afasta de mim esse cálice, ele está falando da doutrina. Senhor, tira de mim essa doutrina que eu tenho que fazer. Cálice é doutrina. O diabo não tem, é uma doutrina. E não fala também que o mesmo que participam dessas idolatrias é o mesmo que participa da mesa do Senhor? É os mesmos que estão dentro da igreja? É os mesmos. Não podemos participar desse cálice e da mesa do Senhor.
Deus não aceita. Esse sacrifício, irmão, ele está imposto dentro dessa igreja. Deus não aceita mais sacrifício. Esse dia eu estava conversando com o meu enteado aqui, e ele estava dizendo para mim, fazendo pergunta, porque é o que ele veio dentro da igreja. Mas eu não tenho que jejuar, não tenho que quebrar minha carne. Mas, meu filho, quebrar carne? O pastor disse que eu tenho que queimar minha carne. A gente não deve fazer mais nada hoje, irmãos. Cristo já fez tudo por nós, você é livre. Quando a gente está fazendo essa coisa, está trazendo. E outras, idolatria é grande dentro das igrejas. Grande. A gente vê que tem coisa que não é nem culpa do pastor. Mas, em época de festa, ele não tem paz, não tem sossego dentro da casa dele, cadê a idolatria? O pessoal fica à noite na igreja, toda hora está socado dentro da casa do pastor, dentro da casa do pastor. Tu vai onde? Da casa do pastor. Tu vai para onde? Vou para a casa do pastor. Idolatria. E isso você não está fazendo a Deus, sim aos demônios. Deus abomina idolatria. Precisa as igrejas ensinar. Gente, não me idolatra, não. Eu sou homem igual vocês. Sou homem, sou homem, sou homem. Eu não sou santo. Eu sou homem. Eu só estou lendo a Bíblia, que é a palavra para vocês. Não é eu que faço obra, não. A obra já está feita. É Deus que faz. Tem uma história bíblica lá em Gênesis, quando Abraão teve Isaac, ele começou a idolatrar tanto o seu filho, que Deus pediu para sacrificar. Abraão, pegue teu filho, teu único filho, leve no monte Moriá e sacrifique a mim. Mas esse povo vive debaixo de idolatria. Só Deus tendo misericórdia. Hebreus 10, 5 a 9. Hebreus 10, 5 a 9. Irmãos, vai anotando os versículos, para depois você não ficar pensando que eu estou fazendo uma heresia. Anota os versículos. Aí depois vocês pegam, abrem a Bíblia de vocês e vão ler os versículos. Tira a dúvida de vocês, depois que venha falar mal de mim. Porque eu simplesmente estou lendo só a Bíblia e passando a referência para você dentro dessa homilética. Amém? Hebreus 10, 5 a 9. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não. Quer que eu repita de novo? Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não. Ou é assim? Vai lá fazer, vai lá pagar? Não. Quiseste mais corpos, me apresentaste, holocausto, abrasão, pelos pecados? Não. Holocausto e abrasão, sacrifício, pelos pecados, não vale nada. A Bíblia está dizendo, não. Não te agradaram. Não agradou a Deus, não agradou, não resolveu o problema, irmão. Teve que Cristo morrer. E por que traz de volta hoje? Não resolveram, tinha tudo isso. E não resolveram. E traz de volta hoje. Vamos lá, vou continuar. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim.
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e abrasão pelos pecados, não. Não. Não quiseste. E nem te agradaram. Os quais se ofereceram segundo a lei. Segundo a lei. Tudo isso que você está fazendo, você está dentro do judaísmo. Você está dentro da lei. E pela lei não é justificado ninguém, irmãos. Mas, gente, dá vontade de gritar no ouvido dessas pessoas. Você está lendo. Elas estão procurando algo para poder contradizer isso que você está mostrando. Para dizer que ela tem que estar com jugo em cima dos ombros. Não, não foi o meu pastor que falou, não vale. A sua Bíblia não é a Bíblia do meu pastor. Só a dele que vale. As outras nenhuma presta. É assim que é o crente. Ah, pois não lê Bíblia, não lê Bíblia. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e abrasões pelos pecados não quiseste. Não quiseste. E nem te agradaram. Os quais se oferecem segundo a lei. Então, disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, tira todas essas bobagens. Para estabelecer o segundo, a graça. Eu vou tirar tudo isso. Mas como é difícil você ensinar isso a crente, irmão. Como é difícil. Irmão, eu sou rejeitado dentro da minha casa. Minha casa é casa de crente. Mas eu fico fazendo esses vídeos sozinho. Eu quero ensinar esse povo. Não desce um para me ouvir. Que acha que eu estou com demônio. Eles acham que eu sou desviado. Dão a paz do Senhor para todo mundo, mas para mim não dá, porque eu sou afastado. Porque eu falo a verdade. Porque Deus me usa para falar a verdade, eu tenho uma mente iluminada. Eu vivi todo o meu tempo ouvindo e pregando lei. Aí depois eu vi que pela lei nada é justificado, digo, vou mudar, porque isso não vale nada. Já foi. A lei até serve, gente. Não para aplicar na minha vida. Para mim pegar os exemplos daqueles grandes homens, que são grandes homens, que são grandes exemplos. A gente lê para exemplo, não para aplicar na vida da gente. Tem estudo que cabe alguma parte da lei. Você pega para exemplo, não para aplicar. Porque se aqueles grandes homens tivessem resolvido o problema de Deus, ele não tinha mandado o teu filho para morrer por nós. Mas ainda não temos o olho iluminado. Oi, Deus. Oi, Deus. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Porque se o primeiro fosse bom, estava aí. Mas ele tira o primeiro para poder eu entrar. E quando você está misturando a lei com a graça, você está na lei, você não está na graça. Se você não está na graça, você não está em Cristo. Se você não está na graça, você não está em Cristo, porque Cristo já tirou a lei. E entrou no lugar da lei, você vive na lei. Pagando dízimo. Pagando voto. Sacrifício de monte. De jejum. Você está abolindo Cristo. Você está pensando que está debaixo de uma bênção, ao contrário, você está debaixo de maldição.
Mas vai explicar. Vai explicar. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não que sejam participantes com os demônios. E não podeis beber o cálice do Senhor e nem o cálice dos demônios. Você não deve estar dentro da igreja buscando o Senhor e participando daquilo que ele proibiu. Porque você não está fazendo nada que agrada a ele. Meu Deus, estou de paz, Jesus, me perdoa aí. Gálatas 2, 18 e 19. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Está entendendo, irmão? Lê a Bíblia. Comece a entender a Bíblia. Não seja igual piolho indo pela cabeça dos outros. Tire você as suas conclusões. Gálatas 2, 18 e 19. Gálatas 2, 18 e 19. Gálatas 2, 18 e 19. Porque se tornar, edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor, pecador. Mas você não viu eu ler lá? Pelo que entrando no mundo, diz sacrifício e oferta não. Sacrifício e oferta não. Sacrifício e oferta não. Não está dizendo não? Hebreus 10, 5 ao 9, não está dizendo tudo esse sacrifício não? Agora escuta Gálatas 2, 18 e 19, porque se tornar edificar aquilo que eu destruí, aqui não é não, sacrifício, oferta que ele não destruiu, e tu não está trazendo de volta, tu continua em pecado? Tu continua em pecado, e abafando, irmão. Abafando. Pega o coitadinho de mim que estou ensinando e me despreza dizendo que eu estou errado. O Zé está louco. Se desviou. Jamais. Hoje eu estou regozijando em Cristo. Alegre, porque me libertou de todas essas coisas que vocês vivem mergulhadas debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Irmãos, não precisa nem eu falar. Chega dentro da igreja e preste atenção, vá todo culto, irmão. No domingo, que a igreja está lotada. Sempre tem um pastorzinho lá, todo cheio do poder de Deus. Aí ele chama os irmãos que estão com problema na família, problema de enfermidade, para poder orar por eles, para poder Deus libertar. Sai todo mundo dos bancos e vai lá para frente. Eu nunca fui, irmão. Vai todo mundo. Está todo mundo com problema de saúde, problema de emprego, problema na família. O irmão faz aquela oração. No outro domingo tu vai de novo e senta. O outro irmão que vai pregar faz a mesma coisa. Chama todo mundo lá para frente. Os mesmos vai tudo. Assim sensivelmente nunca sai dos problemas, nunca que são curados. Pois estão debaixo de maldição. Faz o teste, irmão. Você que congrega numa igreja e está ouvindo o meu vídeo, faz o teste.
Vai para a igreja todo domingo. Aí uns 5 domingos, que você não vai repetir as 5 vezes. O irmão chamando os mesmos irmãozinhos, nunca se liberta, nunca se liberta. Eu já passei por isso. Sacrifício e oferta não. E se você está fazendo aquilo, ó, que Deus já tirou, aquilo que Deus já destruiu, você está edificando não a Deus, a demônio. Não a Deus, a demônio. Segunda Reis 1 a 3. Segunda Reis, capítulo 1 e o versículo 1 a 3, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pela grade de 1/4 alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: Ide a perguntai a Baal-zebu, Deus do Eclon, se sararei desta doença. Olha que situação chegou, reis. E perguntais a Baal-zebu se eu sararei ou não dessa doença. Sabe por quê, irmãos? Os costumes dos antigos é que esse demônio que a gente diz que é o cão, que é o Exu, que é Lucifer, fosse um espírito de lá de dentro do inferno, que perseguiu a Jesus, não. São um espírito que está dentro de cada um de nós. Diabo, demônio, que é Baal-zebu ou Beelzebu, como Jesus disse. Satanás. São espíritos de contenda, de doença e de adversários. De jogar você contra um outro, que é causado por você, que está dentro de você que desperta ele. Mas as igrejas não ensinam. Tudo que você faz é o capeta. Eu vou lá para frente, lá vou te ensinar. Isso são costumes de Israel. Costume de Israel. Deuteronômio 32, 16 e 17. Deuteronômio 32, 16 e 17. Como deuses estranhos me provocaram a zelo, com abominação, e irritaram. Sacrifício ofereceram ao diabo. Tá vendo aí, irmão? Ao diabo. Não a Deus. Aos deuses. Ao diabo. Aos deuses. Aquilo que vocês idolatram. Tudo aquilo que você idolatra é um diabo. Menos Deus. Que Deus não aceita idolatria a ninguém. Nem a ele idolatrar, adorar ele. Ele não fala idolatrar ele fala adorar. Ele já tira a palavra idolatria por causa de você ser pegado a algo, igual tem gente que é pegado aos pastores da igreja, a placa da igreja. Não vai numa outra igreja, mesmo que seja do lado da tua casa, porque não pode sair da dela. É idolatria. Só vai socado na casa do pastor, na casa da pastora, junto com o pastor, junto com a pastora. Irmãos, o pastor é novinho, bonitinho, é homem, está no monte,
junto com a obreira, novinha também, bonitinha. Marido da obreira está em casa. Mulher do pastor está em casa. Os dois lá dentro do monte, onde o monte vai para todo lado. Não estou julgando, é a realidade. Aí depois uma era grávida e disse, grávida do Divino Espírito Santo. Estou grávida do Divino Espírito Santo e não tem pai. Aí, casamento destruído. Tanto do lado do pastor, igreja fechada, que não vai mais ninguém naquela igreja, depois corre a fama. A mulher largada do marido, se o marido quiser, se ele é aquele que não aceita, que ama a mulher, aceita essa situação e fica. Mas cheio de problema daí para frente nos casamentos. Por falta de vigilância. Quem acha que Deus está lá no monte? A zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades. Olha lá, irmãos. Com as suas vaidades. Me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelo com os que não são povo, os gentios. Irmão, presta bem atenção a isso aqui. Quando você começa a fazer, ele te tira totalmente da presença dele, você vai sofrer. É por isso que tem 19 milhões de crentes desviados. 19 milhões de crentes desviados por essas meninices. Como os que não são povos. Com uma nação louca, os despertarei a ira. Vou pegar esses bobalhão que não só vivem no sacrifício, só vivem no monte, só vai fazendo algo que não me agrada. Aquilo que eu estou edificando, trazer de volta. Não estão crendo no sacrifício da minha morte. Vou chamar um outro para o lugar dele. Não é eu que estou falando na Bíblia, estou lendo para você, irmão. Lê lá, tira a dúvida de vocês. O caso é muito sério. O caso é muito sério. Aleluia. Mateus 17. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas palavras onde cita demônios. E você vai ver que todas elas não estão associadas à doença. Vê na Bíblia, irmão. Aonde você vê demônio, expulsando um demônio, está associado a uma doença. Porque Baal-Zebu, ele é o Deus das moscas, o Senhor das moscas. O Senhor da enfermidade, ao qual está dentro de cada um de nós. Ele só sai com o poder do Evangelho. Do verdadeiro Evangelho. Senão se camufla dentro de você. Sai e volta, sai e volta, sai e volta, sai e volta. E começa a destruir toda a tua vida. E tu mesmo, que tem uma boca que só Jesus, você começa a despertar ele dentro de você. Vamos lá. Mateus 17, 14 a 18. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-se em joelho diante dele, e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático, e sobre muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. Muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos seus discípulos.
e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: geração incrédula, perversa, até quando estarei eu contigo? E até quando vós sofrereis, trazeis aqui? E respondeu Jesus ao demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino foi curado. Irmão, prestar atenção. Gente, a Bíblia, ela não é para ler. A Bíblia é para examinar, fazer comparações, tirar dúvida e interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você ora a Deus para que Deus tenha um olho iluminado. Toda a vida Deus me deu um olho iluminado. Por isso que eu sou um crente diferente e muita gente não crê em eu, por eu ser diferente. Nesse versículo aqui, a pessoa passa por cima e não vê nada. Mas o homem trouxe o filho que tinha um espírito que veio e jogava ele no fogo e veio e jogava ele na água. Epilepsia. Ataque epilético. E Jesus expulsou dele, aqui está dizendo, o demônio, que era o modo que eles tratam. O demônio. Ataque epilético não é demônio, é uma doença. Uma doença. Isso que a gente chama de demônio está dentro da gente. Só que ele pode ser revelado de verdade. Porque você tem boca, você tem voz. Vem essa emoção e fala, usa a tua voz, falando esquisitamente, e que daí fora disso o demônio. É algo que já está dentro de você. Que você vive por vida profetizando na tua vida. Quando você fala que para você não tem jeito, que você é um miserável, que você é um filho do capeta, quando você fala que você é podre, que você é doente, você está despertando cada uma palavra dessa, um demônio que está dentro do teu coração. Irmãos, presta bem atenção. Mateus 12, 22 a 28. E trouxeram-lhe então, vou repetir de novo, tá, irmãos, se vocês não entenderam. Mateus 12, 22 a 28. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Irmãos, para aqui. Está prestando atenção? Um espírito endemoniado, cego e mudo. Não existe isso, irmão. É aí que você tem que ter o olho iluminado. E ter revelação de Deus. E trouxeram a mim um endemoniado, cego e mudo. Eles querem dizer que o demônio é quem fazia ele ficar cego e mudo, não. A carne, ele era cego e era mudo. Aí você vai ficar lá com o demônio, enxerga, enxerga, enxerga. Fala, 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 enxerga, fala, demônio. É espírito, demônio é espírito, espírito é espírito. Ele não é cego, não é mudo. Quem era cego e mudo é a carne, o olho do espírito, o olho da alma, que não enxergava, e mudo que ele não falava. Mas o poder de Cristo fez ele ouvir e falar. E ver. Demônio é a forma de tratar doença, não tinha médico. Tudo era demônio, porque sabia que há um demônio dentro de cada um de nós. Sabia que há um demônio dentro de cada um de nós.
Lucas 11, 24 a 26. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa, tornarei para minha casa. Vai lá para o teu coração de novo, filho. Para minha casa. De onde saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo mais 7. O que ele diz? Vou sair da minha casa, vou voltar para minha casa, que a casa dele está aqui, é o coração, vou te mostrar um pouquinho na frente. Dessas coisas, que você abre a boca sem vigiar. Abre a boca sem vigiar. E dá lugar a esse daimon. Daimon é espírito do mal, que está dentro de cada um de nós. Que ele só fica adormecido com o poder do evangelho, do verdadeiro evangelho. Se não fica camuflado, saindo e voltando, igual você viu. Sai e volta. Te levando a um monte de doença. Vou ler de novo aqui Mateus 12, 22 a 28. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E sabe como é o nome dele? Baal-zebu. Ou Deus Zebu. E toda a multidão se admirava com aquilo que Jesus fez e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o maior dos demônios? Aí Jesus responde: eu não sou demônio, eu não sou Beelzebu, Deus das enfermidades. Que se demônio expulsar Satanás, que também é associados, a casa fica dividida. E a casa dividida não subsistém. Pergunta os vossos filhos, que não estão livres. Eu tenho o poder de expulsar pelo o Espírito de Deus. Você, irmão, tem poder de expulsar Beelzebu pelo Espírito de Deus, que está tudo dentro de você. Mas se você não for para a igreja, botar a sua cabeça para o pastor, irmão, Deus me perdoe. Só Deus sabe também a situação que está o pastor para pôr a mão na tua cabeça. Para tirar, ninguém tira. Porque só ele tem poder tirar. Não é Jesus. Não é Deus, não. É o pastor. Não é assim os crentes. Tá com uma dorzinha de cabeça, vou lá pro meu pastor orar. Deixa eu ir lá pro meu pastor orar. Eu discuti aqui com o meu esposo, ou eu com a minha esposa, vou lá pro pastor orar. Não é Jesus, não é Deus, é o pastor. Quanta infantilidade, irmão. Vive tudo debaixo de maldição do judaísmo. Vive tudo debaixo de maldição do judaísmo. Marcos 7, 17 a 22. Presta atenção. Marcos 7, 17 a 22.
Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhe assim: também vós estáis sem entendimento? Igual os crentes. Também vós estão sem entendimento, igual os crentes tudo dentro da igreja. Sem entendimento. Que tudo que de fora entra no homem não os pode contaminar. Tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. Porque não entrou no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ficarão puras todas as comidas. E dizei, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração, dos homens sai os mal, os daimon. Os daimons, espírito da maldade, os maus pensamentos, os adultérios, é bom para tirar. Os adultérios, as prostituição, é bom para tirar. Prostituição, os homicídios, violência, o diabo que mata, homicídio, os furtos, é o diabo que rouba, a avareza, quer ser maior que o outro, a avareza, as maldades, o engano, desilusões, a inveja, as blasfêmias, reclama de tudo, a soberba, quer ser melhor que todo mundo, as loucuras, irmão. Aqui inclui depressão. Aí loucura. Tá tudo no diabo. Xangô. Sete flechas. É? Zé Pilintra. Todos esses males procedem de dentro do homem. Lê o último versículo aí. Todos estes males procedem de dentro de cada um de nós. Agora, irmão, deixa eu te mostrar uma coisa. Você vive no mundo bebendo, fumando, se prostituindo. Não tem demônio. O demônio está dentro de você. Aí você vai para uma igreja. Pouco dia que você vai lá para ser lavado, você cai endemoniado. Porque vem um irmãozinho, uma irmãzinha de lá, coloca a mão na tua cabeça e começa a exorcizar. O exorcismo faz despertar dentro de você tudo isso que eu acabei de ler para você. Você de ter uma vida ampla, boa, você começa a ter uma vida atrapalhada. Se você for prestar atenção, a igreja toda vai ver atrapalhada. Viu o que eu falei ainda agora? Que todo domingo os pastores chamam lá na frente, vai todo mundo com problema. Isso que eu estou falando para você. No outro domingo, a outro pregador chama você, vai todos os mesmos de novo lá para tirar o problema. No outro domingo, o outro pastor chama você bem para frente, vai todo mundo de novo, os mesmos tirar os problemas, nunca fica fora do problema. O exorcismo. As pessoas que ficam invocando.
Eu falei agora para você que esses demônios das enfermidades, ele sai de você pelo poder do evangelho, não é exorcista. Agora, se algum cai lá, que está muito problemático e veio à tona e caiu, aí vai o irmão lá, não expõe aquele irmão ao ridículo. Não expõe aquele irmão ao ridículo. Isso não agrada a Deus. Expulsa, tira, vai lá e tira. Ou volta ele porque ele saiu o coração lá. E levanta o irmão, dá uma aguinha, senta com ele lá, senta do lado até, fica conversando com ele, para ele não estar exposto ao ridículo. Não, mas não é assim. Você vê os irmãos tendo o prazer de derrubar o irmão e ficar dando risada, porque eu sou grande, eu tenho poder. Olha o que você fez, irmão. Olha o que você fez. Talvez aquele irmão vai sair e não vai voltar para ir mais nunca, com vergonha. Meu Deus. Ato dos Apóstolos, 19, 11 a 16. Presta bem atenção, irmão. Atos 19, 11 a 16. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugia dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, olha lá, irmão, e alguns dos exorcistas judeus, ambulante, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinha espírito maligno, dizendo: esconjuro vós por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, um espírito maligno e disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem são? E saltando nele, o homem que tinha o espírito maligno, senharando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos ferindo, fugiram deles de casa. Alguns dos exorcistas, esses exorcistas que ficam dentro da igreja exorcitando, soprando no ouvido. Vocês conhecem algum desses por aí? A ponto que manifestou um espírito maligno, voou do pescoço dele e disse: conheço a Jesus, e Paulo eu sei quem és, e tu quem é? Feriu eles, irmão, feriu. Arrancou a roupa e fez fugir nu e ferido de casa. Se Deus está no negócio, irmão, isso não acontecia. Isso foi para exemplo das igrejas que andam exorcitando. E o tais que faz isso regozijam de felicidade, pensando que estão cheios de poder. Porque está colocando o irmãozinho ao ridículo, expondo ao ridículo.
Eu vou ler a parte aqui de novo um pouquinho. Meu Deus! Quem Paulo prega? Os que faziam isto era... Deixa eu ler, começar do princípio aqui. E algum dos exorcistas judeus, como irmão, como as igrejas estão cheias disso. Como as igrejas estão cheias desses exorcistas, que fica expondo os irmãos ao ridículo. Toda história bíblica, você não vê Jesus fazer isso. Quando se aproximava algum com esses espíritos em evidência, que levavam até ele, eles tiravam. Mas jamais ele pôs a mão para manifestar esse espírito. Que ele sabia, se ele pôs a mão, ia se manifestar o monte que está dentro de cada um de nós, você viu lá. Tudo isso vem do coração do homem. Quem tem o poder para limpar isso é você mesmo. Você. Você não tem o Espírito de Deus dentro de você, formado dentro de você? Você não é o Espírito de Deus formado de carne? Você que tem o poder de expulsar, desde quando você trava a tua boca. Para não contender, para não falar mal, para não abençoar. Para não bater de frente com o teu marido não bater de frente com a tua mulher. Não usar palavrões. É você mesmo que tem o poder de fazer isso. Não é de consultar. Quando você está em amor com a tua família, isso está tudo morto dentro de você, filha ou filho. Quando você está pagando dízimo, você está tomando ceia, está se batizando, está pagando voto, está indo para o monte, você não está com fé em Jesus, que tirou tudo isso de você e clavou na cruz. Não, não está. Você não está com fé em Jesus. E se você não está com fé em Jesus, está fazendo tudo isso que ele tirou, que ele destruiu, e você está retificando de volta, você está debaixo de toda essa maldição. Amém, irmãos? Está debaixo de toda essa maldição. O exorcismo é uma tese totalmente diabólica. Exorcitar é dentro das macumbas, irmão. Agora, o domingo a igreja está cheia de pessoal problemático que quer se livrar, que quer ouvir uma palavra de conforto, ser lavada pelo evangelho. Aparece uma corrente de irmãozinho do lado do outro lá, exorcitando, para poder trazer de volta aquilo que Jesus tirou. Você está colocando o irmãozinho debaixo de maldição e tua vida também. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Primeira Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem errais, nem os devassos, nem os idólatras. Idolatria, irmão, isso aqui vai acabar com muita vida. Idolatria. Idolatria. Como os irmãos da igreja, irmão, eu vou dizer quais no geral, idolatra.
idolatra. Tudo aquilo que você se apega demais é idolatria. Tudo aquilo que você se apega demais é idolatria. Irmão, tem irmã, e irmão também, que olha para o pastor, pastora da tua igreja, abre a boca, a baba cai. Baba. Acaba o culto, irmão, corre tudo para riba dos pastores. Tudo para riba dos pastores. Idolatria. Idolatria. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem heresias, nem reis, nem os devassos, nem os idólatras, idolatria, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os soberbos, nem os maldigentes. Como tem gente que reclama, meu Deus, maldigente, nem os roubadores de homem herdarão o reino de Deus. O que alguns têm sido, mais haveis sido lavado, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo o Espírito de nosso Deus. Você é lavado, santificado, você foi justificado e está fazendo essas coisas, irmão. De que você precisa mais nada? Você já foi lavado, é uma vez. Santificado é uma vez. E você fica buscando todas essas bobagens de falta de sabedoria. E o que alguém tem sido, mais haveis sido lavado. Foi lavado. Mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pela lavagem do Espírito Santo. O que é que tu quer mais, irmão? Buscar ser lavado de que mais? Pelo amor de Deus, tanta meninice e falta de fé em Deus. Irmão, vou ler isso aqui de novo, para você entender. Porque eu sei que a igreja lê 1000 vezes e não entende. 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eu vou repetir pela 3ª vez. Para ver se algum que está ouvindo entenda. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os soberbos, nem os maldigentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora escuta aqui, irmão, o que vai acontecer com todos que está incluído dentro disso que eu falei aqui, até os afeminados, irmão. Que não tem mais esperança na vida. Até os afeminados, que desistiram, que não tem mais esperança, porque as igrejas mataram. E o que alguns têm sido, o que alguns têm sido, está falando de tudo isso aqui de cima, tem sido isso que eu acabei de ler aqui em cima. Tem sido lavado, você já foi lavado disso, irmão. Lavado. Mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado
Em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Você tem esperança. Você já está lá, você já está justificado. De toda essa bobagem que você fez, é só você largar. É só você largar. Você que pensa que não vai largar porque para você não tem jeito, larga. E Jesus te recebe. Ele olha para você, ele não vê carne, ele vê espírito. Todas as suas imundícias é da carne, não é no espírito. O espírito já está pronto. A carne que é fraca. Todas as nossas imundícias, por que o mundo não entende quando nós dizemos que nós não temos pecado? Não, nós não temos pecado. Quem nós fala espiritualmente, o espírito não tem pecado, está pronto. E a carne podre, cheia de pecado, vai para dentro do túmulo, fica lá fedida. Sobe o espírito lavado. Isso as igrejas não pregam, tem medo de esvaziar. Todas essas suas imundícias, irmão, que nós fazemos do nosso pecado na carne, que é incentivado por demônio, daimos, demônio das enfermidades, que até mesmo você está pagando um preço pelas obras má que você vem fazendo na carne, você também sofre na carne. Arrepende do teu mal, irmão. Pede a Deus para livrar, se você quer e você não consegue, pede a Deus. Deus me tira disso. Mas se tu não quer, tu não vai pedir a Deus, tu não quer sair, aí é problema teu. Problema teu. Entenderam aqui, irmão? Muito bem? Como é difícil. Irmão, quando eu faço essa leitura, dá vontade de eu gritar para esse povo cego. Gritar. Dá vontade de dar murro no meu corpo. Para despertar esse povo cego. Que ele está livre. Irmãos, as igrejas têm um problema. E nós também acompanhamos esse problema. Nós íamos atrás disso de dentro de casa, como costume. De botar a culpa em cima do diabo. Tudo de mal que a gente faz. Foi o diabo. Ah, viu como é que está fulano? É o diabo. Viu fulano como é que está trocando de marido? A popagira. Viu fulano no monte do crime, matando, roubando? Não é o capeta. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Quantas vezes eu já falei isso? E quando você fala isso, você está tirando a culpa do irmão. O irmão está livre, que não é ele que faz nada, é o capeta. E ele volta a fazer tudo de novo. Porque dentro dele está certo que dá para esse capeta sair, ele está livre. Sendo que não é o capeta, é ele que é o capeta. É ele que está fazendo. Esse demônio daimo está dentro dele. É ele que está fazendo esse demônio fruir na vida dele. E não vai sair. Que ele sai com a boca trancada. Vigilância. Não precisa de você orar. Não precisa de você pedir a Deus. Você ouve o poder do evangelho e cumpre aquilo, cala. É pelo poder do evangelho que você é salvo. Salvo de quê? Dessas coisas. Que você já é salvo. Faz um teste comigo, irmão. Você que é endiabrado. Começa a vigiar. A trancar a boca. Tudo que você vai falar, você mede as palavras. Primeiro pensa para depois falar. Não machuca ninguém com palavra. Que daqui a uns dias, como é que você está diferente? Você está reeducado. O daimon, o demônio dos problemas, o diabo, o adversário, ele está morto. Ele está morto. Faz o teste para você ver. Mude de posição. Faz como Jesus falou. Quando alguém ferir no teu rosto, vira um lado. Não é o lado da face, não é a outra face, não. É mude de atitude, saia de perto. Não entre em debate e contenda com ele. Vira o outro lado da face, é isso que Jesus está falando. Para tu ver se esse daimon
demônio está discutindo, diabo, adversário, que ele não se apaga dentro de você. Você apaga essa luz que está dentro de tu. Vai ver reflorescer a outra luz de Cristo, clarear toda a tua vista, toda a tua mente, todo o teu corpo. Muda. E para de estar falando que o diabo, que Satanás, que o capeta, que aquilo que está fazendo na tua vida, que tudo isso é você, está dentro de tu. Está dentro de tu. Amém, irmão? Aleluias. Eu vou... Estou encerrando aqui esse vídeo e peço que os irmãos dê like, irmão. Me ajude, por favor. Sei que é o irmão José te ensinando. Assine. Se inscreva no meu canal Vivendo as Profecias. Se inscreva. Para que meu canal não saia. Para que Deus me ajude, que eu comece a crescer mais e mais e mais, para que traga mais e mais vídeo para vocês. Não olhe para a minha voz, que eu só tenho uma 4ª série feito no Mobral, irmão. Feito no Mobral. Quem lembra do Mobral? Para a minha idade, alguém que é a minha idade deve lembrar. 4ª série. Lá dentro dos matos, no sul da Bahia. Mas olha para o conteúdo da minha mensagem e começa a aprender, irmão. E começa ali se libertar dessa sujeira toda que pensa que você não pode. Você pode, você é livre, você é de Deus, você é livre, você é de Deus. Para com o sacrifício. Deus não está no sacrifício, sacrifício não, obediência sim. Quando Jesus entrou na cruz, que ele morreu, o véu se rasgou. Mas a gente, dentro das nossas igrejas, nós vivemos dizendo que o véu se rasgou para que nós não fosse se confessar o padre, mas nós estamos se confessando, não, pastor. Não é isso que nós aprendemos? O véu se rasgou de cima a embaixo, dentro das igrejas. Hoje não precisa você mais um padre para ir se confessar. Está livre para falar com Deus. Mas estamos se confessando, não, pastor. Tudo é com o pastor. Tem um problema de família de casa? Vamos ao pastor. Para dar conselho. O meu filho está na droga, das drogas, vou ao pastor para fazer, para botar a igreja para orar. Irmão, eu já fui assim. Mas Deus me libertou. Tirou o véu de Moisés do meu rosto. O véu, não tem mais véu. Iluminou meu olho, está iluminado. Hoje eu leio a palavra de Deus. Eu sei que pela graça somos salvos. Eu sei que Cristo já te levou com ele todas as minhas dores, as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, foste nós sarado. A graça me ensina que o diabo, que demônio, Satanás está dentro do meu coração, Marcos 7. Está dentro do meu coração. Mas eu posso eliminar ele. Eu posso. Não preciso de ninguém. Eu tenho o poder que Deus me deu. Está dentro de mim esse poder. Está dentro de você esse poder, irmão. Você também é filho de Deus. Você também tem um Espírito de Deus dentro de você. Você não precisa de ninguém para ser livre. Jesus já te libertou. Não pense, você está socado dentro de uma igreja, fazendo tudo que o pastor quer, dando dízimo, sendo batizado, pagando voto, jejuando, indo para o monte. Tudo isso Cristo tirou e ele fala.
Quem tornar a edificar aquilo que eu destruí está em transgressões, está em maldição. Se vocês têm dúvida sobre isso, entre na Bíblia, irmão, vai ler mais referência. Pegue as nossas referências e vai buscar mais referência. Mas não vá perguntar ao teu pastor, que ele vai dizer que tudo isso é mentira. Que aí a igreja esvazia e acaba as ofertas e o dízimo. Ele vai voltar a trabalhar pesado. Não vai poder comprar aquele carrão do sonho. Ou aquela mansão. E tu ficar correndo atrás dele de pé. Salvação não é nada disso. Você já é salvo pela graça e não pelas obras. E a tua salvação é desde a fundação do mundo. Deus já te escolheu. E se tu não for salvo, também não dê não. Não tem jeito. Tu é do capeta, tu não vai para o céu. A madeira torcida, ninguém distorce. Está lá em Provérbio. A madeira torcida, ninguém distorce. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.